Shalom, amados do Senhor, eu sou o apóstolo Alexandre Macedo, pastor-presidente do Centro Internacional de Adoração e Missões, da Primeira Igreja Batista em Auma, aqui no Rio de Janeiro. E hoje, sexta-feira, mais um dia abençoado pelo nosso Deus, um dia cheio da graça, do amor, do Pai. E hoje eu queria ler com vocês Isaías 55, 8 e 9. Esse texto é clássico, meu irmão. Esse texto, o servo de Deus precisa meditar nele, porque ele tem muita, mas muita riqueza. Então, e é óbvio que não vai dar tempo de falar tudo aqui, mas eu quero pensar com você algumas coisas hoje aqui no nosso devocional. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você já parou para pensar que crer é necessariamente conhecer a Deus? Pois é, porque a nossa fé, queridos, ela é uma fé relacional. Ela não se desenvolve porque você quer, ela se desenvolve à medida em que você se relaciona com Deus. Então não tem jeito, eu não posso dizer que tenho fé se eu não me relaciono com Deus. Então uma fé onde o sucesso, o ápice, não é obter o favor divino, não é aquela bênção que tanto ansiamos, né? Fulano tem fé porque ele consegue tudo. Essa não é a fé da Bíblia, essa não é a fé de Deus. Olha, fulano tem uma fé muito forte. Por quê? Porque tudo que ele quer, ele consegue. Não, isso aí é bom para coach, isso aí é bom para pensamento positivo, nada disso. Nós olhamos a palavra e esse texto nos dá respaldo. O nosso sucesso, o nosso ápice está na proximidade. É quanto eu tenho de comunhão com Deus, o quanto eu tenho de conhecimento de Deus, o quanto eu tenho realizado em fazer a vontade de Deus na minha vida. Eu falava isso na devoção da semana, as pessoas pensam, eu trabalho para Deus. Desde quando, querido? Desde quando Deus se torna uma entidade? Desde quando Deus se torna um espírito para isso? Não, na verdade ninguém trabalha para Deus. Deus é que trabalha a nosso favor. Quando eu quero servir a Deus, eu tenho que aprender a servir o meu próximo. Falamos isso essa semana. Então, agora eu quero fechar hoje, sexta-feira, dizendo o seguinte: cada vez mais, se você quer realmente ter uma fé que agrade ao Senhor, cada vez mais é confiar na vontade dEle e se submeter à vontade dEle. Traduzindo, uma grande fé não é uma fé que realiza coisas. Uma grande fé é uma fé de quem está comprometido em fazer a vontade de Deus acima da sua. Está determinado a dizer: olha, Senhor, eu quero que seja feita a tua vontade, que se estabeleça o teu reino e não o meu. E o texto hoje é muito propício para isso. Ele nos ajuda a lembrar de como Deus vê a nossa vida e nos vê muito diferente do que nós e do modo que nós vemos. Nesse sentido, querido, eu queria hoje pensar com você sobre isso. Nós podemos assumir uma compreensão das nossas certezas, das nossas convicções, das nossas ideologias e não ter absolutamente nada com a vontade de Deus. Aliás, se estabeleceu pelas nossas prioridades, pelas nossas vontades, pelos nossos propósitos, mas em nada tem a ver com a vontade de Deus. A visão de Deus, ela é melhor do que a minha visão, do que a sua. E se nós dependermos apenas de nós mesmos para vivermos, sabe, e nos estabelecer, jamais vamos viver além do que nós somos. Agora, quando você passa a depender de Deus, quando você passa a entender que Deus enxerga melhor, que na visão de Deus há muito mais para a tua própria vida, para a minha própria vida, sabe o que acontece? Um caminho maravilhoso se abre. Mas que caminho é esse? É o caminho do relacionamento com Deus, porque é nesse caminho que eu sou transformado, é nesse caminho que eu experimento os pensamentos e a vontade de Deus. Mas apóstolo, que caminho é esse? Eu vou fechar minha devocional com uma única palavra. O caminho chama-se submissão. Isso mesmo, submissão à vontade de Deus implica dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu confio no Teu amor. Então, querido, você quer realmente ter uma fé que faz a diferença? Eu quero. Submeta à vontade do Senhor. Submeta ao desejo dEle. Preste atenção no que eu estou lhe falando. Você de fato vai ver que a sua vida vai mudar se você entender
que a fé que Deus quer não é uma fé para te dar coisas, mas é uma fé para ter intimidade contigo. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço, porque os teus pensamentos são maiores do que os meus, os teus caminhos maiores do que os meus. Isso só me leva a crer, Senhor, que a minha vida contigo tem que ser independência. Eu dependo de ti, dependo da tua vontade, dependo do teu querer. Pai, abençoa os teus filhos nesse dia. Honra, Senhor, a nossa fé. Eu oro agora em nome de Jesus. Amém e amém.